Chuva de balas. A denúncia que acusa saudita de assassinato em massa de imigrantes. Guarda de fronteira saudita são acusados de assassinato em massa de imigrantes ao longo da fronteira com o Iêmen, segundo aponta um novo relatório divulgado pela Human Rights Watch. Imigrantes etíopes dizem que foram baleados quando tentavam cruzar do Iêmen para a Arábia Saudita. Foto BBC. Guarda de fronteira saudita são acusados de assassinato em massa de imigrantes ao longo da fronteira com o Iêmen, segundo aponta um novo relatório divulgado pela Human Rights Watch. De acordo com o relatório, centenas de indivíduos, muitos deles etíopes, em busca de um caminho através do devastado Iêmen em direção à Arábia Saudita, foram brutalmente mortos por disparo de arma de fogo. Os depoimentos dos migrantes compartilhados com a BBC descrevem cenas chocantes de membros dilacerados por balas e corpos abandonados ao longo das trilhas. Apesar das alegações de assassinato sistemático, a Arábia Saudita já havia negado categoricamente qualquer envolvimento nesses trágicos eventos. O relatório da Human Rights Watch, intitulado Chain Fire on Us Like Rain, atiraram em nós como uma chuva de balas, em tradução livre para o português, apresenta relatos detalhados de imigrantes que afirmam ter sido alvos de tiros e, em algum momento, de armamento explosivo empregados pela Força de Segurança sauditas, incluindo policiais e soldados da fronteira setentrional entre Iêmen e Arábia Saudita. Indivíduos que manteram contato com a BBC narram experiências de travessia noturnas extremamente angustiantes, nas quais grupos numerosos de etíopes, incluindo mulheres e crianças, foram violentamente atacados enquanto tentavam atravessar a fronteira em busca de oportunidade de emprego do opulento reino movido pelo petróleo. Um jovem de 21 anos chamado Mustafa Sofia Mohamed relatou à BBC: os disparos continuaram incessantemente. Ele relembrou que em julho do ano anterior, parte do grupo de 45 imigrantes aos quais pertenciam foi fortemente atingido durante a tentativa de travessia. Nem mesmo percebi de imediato que havia sido atingido, disse, mas quando tentei me erguer e caminhar, parte da minha perna não estava mais comigo. Foi um desfecho brutal e caótico para uma jornada de 3 meses permeada por perigos, fome e violência das mãos de contrabandistas e iemenitas etíopes. Um vídeo feito horas depois revela seu papel esquerdo completamente apontado. Mustafa teve sua perna retirada abaixo do joelho. Agora que volta à Etiópia, ele caminha com a ajuda de muletas e com uma prótese mal ajustada. Decidi rumar à Arábia Saudita com o intuito de proporcionar uma vida melhor para minha família, compartilhou o pai de 2 filhos. O resultado foi bem distante do que esperava. Agora meus pais me ajudam com todas as minhas necessidades. Outro imigrante etíope ao qual daríamos nome fictício de Ibiza para proteger a sua identidade, relatou ter sido alvejado na fronteira por indivíduos vestindo uniformes militares sauditas. Eles nos sujeitaram a espancamentos, ceifaram vidas e conduziram os sobreviventes a hospitais. Os corpos dos falecidos ficaram espalhados pelo chão, relatou a BBC. Levei um tiro entre as coxas perto da virilha e minhas pernas estão paralisadas agora. Não consigo nem andar. Achei que fosse morrer. Campos de execução. Alguns sobreviventes mostram sinais de trauma profundo. Na capital do Iêmen,
Zara mal consegue falar sobre o que aconteceu. Ela diz que tem 18 anos, mas parece mais jovem. Não estamos usando seu nome verdadeiro para proteger sua identidade. Sua viagem havia custado cerca de $2.500 ou R$ 12.480 para resgates e propinas. Terminou em uma saraivada de balas na fronteira. Uma bala levou todos os dedos de uma mão. Questionada sobre seu ferimento, ela desvia o olhar e não consegue responder. Conforme dados da Organização Internacional para a Migração da ONU, todos os anos dezenas de milhares de pessoas empreendem uma jornada perigosa cruzando o Mar do Chifre da África até o Iêmen e posteriormente dirigindo-se à Arábia Saudita. Organizações de defesa dos direitos humanos relatam que muitos sofrem detenções arbitrárias e violência física ao longo dessa trajetória. A travessia marítima é bastante perigosa. Mais de 24 migrantes foram dados como desaparecidos na semana passada após um naufrágio na costa de Djibouti. No Iêmen, as principais rotas migratórias são assinaladas por sepulturas de pessoas que pereceram durante o percurso. Há 2 anos, dezenas de imigrantes perderam a vida quando um incêndio devastou o centro de detenção da capital, Sana, sob a administração dos rebeldes Houthi, grupo que controla grande parte do norte do Iêmen. Contudo, os abusos delineados do relatório mais recente da HRW diferem em termos de magnitude e natureza. O que documentamos equivale, em essência, a assassinatos em massa, afirmou Nadia Hajima, a principal autora do relatório à BBC. Eles descreveram locais que lembram verdadeiros campos de extermínios, corpos dispersos por toda a encosta detalhou. O relatório, abrangendo o período entre março de 2022 e junho deste ano, relata 28 incidentes separados envolvendo armamento explosivo e 14 casos de disparos a curta distância. Analisei centenas de imagens gráficas e vídeos compartilhados por sobreviventes. Estes retratam ferimentos terríveis decorrentes às explosões, completou. O distanciamento das áreas fronteiriças e a complexidade em rastrear sobreviventes tornam praticamente impossível determinar com precisão o número de vítimas fatais, afirma os autores. Ao mencionar no mínimo 655 vítimas, estamos possivelmente diante de um número que pode se estender a milhares, declarou Hajima. Apresentamos fatos que sustentam a ampla e sistemática natureza dos abusos, os quais podem até mesmo configurar um crime contra a humanidade, acrescentou. Relatos de extensos assassinatos perpetrados pelas forças de segurança saudita ao longo da fronteira norte vieram à tona pela primeira vez em outubro passado, quando especialistas da ONU comunicam isso ao governo em Riad. Eles ressaltaram o que parece ser uma sequência sistemática de assassinatos indiscriminados e em grande escala, utilizando projéteis de artilharia e armas de fogo leve disparados pelas forças de segurança sauditas contra imigrantes. Apesar da terrível natureza das alegações, essas cartas não teve divulgação pública. Posições de negação saudita. O governo saudita afirmou que leva as acusações a sério, mas rejeitou veementemente a descrição da ONU de que os assassinatos foram sistemáticos ou de grande proporção. Com base nas informações limitadas fornecidas, respondeu o governo, as autoridades do reino não encontraram qualquer dado ou evidência que corrobore ou valide as alegações. No mês passado, contudo, o Centro de Migração Mista, o Rede Global de Pesquisa, trouxe à luz mais acusações de assassinatos ao longo da fronteira, fundamentadas em suas próprias entrevistas com os sobreviventes. O relatório deles apresenta relatos vívidos de cadáveres em decomposição espalhados por toda a zona fronteiriça,
migrantes detidos serem interrogados por guardas de fronteiras sauditas sobre qual parte de seus corpos preferem ser alvejados e o uso de metralhadores e morteiros para atacar grupos significativos de pessoas aterrorizadas. O relatório da Human Rights Watch se destaca como o mais minucioso até o momento, com múltiplos depoimentos de testemunhas oculares e imagens de satélite dos pontos de travessia onde muitos dos assassinatos supostamente ocorrem, além de registro de cemitérios improvisados. O relatório também identifica um centro de detenção de Moabit do interior do Iêmen, onde os migrantes são mantidos antes de serem escoltados até a fronteira por contrabandistas armados. De acordo com um imigrante entrevistado pela Human Rights Watch, os rebeldes Houthi do Iêmen são responsáveis pela segurança em Monabi e trabalham ao lado dos contrabandistas. Uma foto de satélite mostra tendas laranjas brilhantes juntas dentro de um complexo cercado. Em termos recentes, enquanto o relatório da Human Rights Watch cobre eventos até junho deste ano, a BBC descobriu evidência de que assassinatos continuam. Na cidade do Saara do Norte, imagem vista pela BBC mostra migrantes feridos na fronteira chegando ao hospital na sexta-feira e um cemitério próximo. Os enterros estavam ocorrendo. A BBC abordou o governo saudita para comentar as alegações feitas pelos relatores da ONU pelo Mixed Migration Center e pelo Human Rights Watch, mas não recebeu uma resposta. Uma fonte do governo saudita disse à agência de notícias AFP que as acusações eram infundadas e não baseadas em fontes confiáveis. Em uma carta enviada a Human Rights Watch em resposta ao relatório, o governo liderado por Houthi em Sanaa disse estar ciente de assassinatos deliberados de imigrantes e iemenitas por guardas de fronteiras sauditas. Também negou trabalhar com contrabandistas, dizendo que os considerava criminosos.